vocês agora o que ela conseguiu atingir. A proposta é que a gente fique na plateia depois, na hora que a Guir se muda para a mesa aberta. Já vai ter lá. Obrigada, Michel. Agradeço a presença de todos, mesmo com as dificuldades, né, em chegarem. Então, o Rogério já me apresentou, né, o meu trabalho título Aspectos Psicológicos da Cirurgia da Obesidade, Transtornos Mentais, Qualidade de Vida e Autoestima, sob a orientação, né, do professor Rogério. As colegas colaboradoras, né, fui auxiliada assim, todo o tempo por um grupo de nutricionistas. Vocês vão perceber que tem várias medidas que eu sozinha não daria conta. E, em linhas gerais, como eu vou estar apresentando o trabalho, né? Então, vou fazer uma breve introdução ao tema, apresentar o capítulo 1, 2, brevemente o capítulo 3 e considerações finais. Então, o que a gente entende, né, por obesidade? A gente sabe que obesidade é um acúmulo de adiposidade corporal que tem como consequência uma alteração do equilíbrio da saúde física e psicológica, prejudicando expectativa e qualidade de vida. Seria produto, então, de uma vulnerabilidade genética e de um ambiente facilitador, né? Então, há uma interação entre aquilo que a gente vai chamar de genética, né, e um ambiente que proporciona esse acúmulo de adiposidade. Aqui, a forma, né, como a gente normalmente encontra nos trabalhos, a apresentação então, do peso dos pacientes e da população, a gente vai estar falando basicamente dos pacientes de obesidade grau 2 e grau 3, né? Então, pacientes acima de 35 quanto a eles. Aqui é uma figura ilustrativa, não vou me deter, né, em cada uma das descrições, é só para a gente ter uma noção assim, do que gera de impacto, né, a presença da obesidade no paciente, tanto físico quanto psicológico. O que a gente tem de dados epidemiológicos? Em torno de 500 milhões de adultos no mundo, né, são obesos. No Brasil, essa marca é em torno de 17 milhões, provavelmente já maior, né, chegando a quase 10% da população geral. 40% da população adulta tem sobrepeso, próximo a 9% dos homens são obesos, 13% das mulheres, né, e na região sul, 10% entre os homens e 15% entre as mulheres. Então, uma prevalência um pouquinho maior do que a população brasileira geral. Em relação ao tratamento da obesidade, a gente vai representar aqui como uma pirâmide, né, onde a cirurgia, que então é o foco do trabalho, seria o último recurso para esse tratamento. Então, primeiro a gente estaria lançando mão de mudanças de dieta, atividade física, estilo de vida, né, modificação de comportamento, medicação e só por último a cirurgia. Então, o capítulo 1 ele vai falar da prevalência de transtornos mentais em pacientes em lista de espera para a cirurgia da obesidade. Então, a literatura se questiona, né, qual é a relação dos transtornos psiquiátricos com a obesidade. Buscando dados de estudos populacionais, a gente vai encontrar, né, nesse estudo aqui da população alemã, mais de 4 mil indivíduos, onde não se identifica prejuízos de fatores psicossociais relacionados à obesidade. A exceção, então, no primeiro momento, se daria em função do transtorno de ansiedade em homens. Mas quando há um controle aí para o número de patologias, essa diferença desaparece. Um estudo coreano também, né, não encontrou associação entre obesidade e doença mental, mas parece que entre as crianças essa associação se mostra mais clara, né? Então, um estudo aqui de seguimento por 8 anos, né, um estudo americano, encontrou associação entre o transtorno desafiador positivo e a manutenção da obesidade na maior parte das avaliações. Então, esse estudo, ele diferencia assim, as crianças que adquiriram obesidade, as crianças que desde o início são obesas, né? Então, as que desde o primeiro momento, né, desde os 9 anos, são obesas, aos 16 elas estão com essa associação. Há uma corrente, né, que
que questiona, então, não só a associação de obesidade e transtorno mental, mas que a própria ideia de que a obesidade deveria estar no manual diagnóstico como um transtorno mental. Essa ideia vem a partir dos estudos fisiológicos, né, que trazem a ideia de sinais reguladores de consumo de alimentos, né, ligados ao hipotálamo, como produtos genéticos, a leptina, grelina e insulina, expressos tanto no hipotálamo quanto em regiões do sistema límbico. E o sistema límbico, por sua vez, estaria trazendo a recompensa, motivação, aprendizagem, emoção e resposta de estresse. Então, essa interação poderia justificar a presença de obesidade como um transtorno mental. Falando do circuito de recompensa alimentar, né, ela se dá através da palatabilidade dos alimentos. Então, medida em parte por opioides endógenos e canabinoides, peptídeos moduladores da dopamina, insulina e leptina. Essa estimulação, então, dopaminérgica geraria um condicionamento de hábitos aprendidos. Indivíduos, então, vulneráveis, né, com uma genética favorável, repetidamente expostos a alimentos, então, palatáveis, açucarados e gordurosos, poderiam estar aí configurando um transtorno de compulsão alimentar ou o ganho de peso. Quando a gente está falando, então, de obesos grau 3, né, então, pacientes, né, então, pesquisas realizadas em ambulatório, a gente vai citar aqui um estudo da Escola Paulista de Medicina com 50 pacientes obesos grau 3, onde 100% esteve com sintomas depressivos. 70% ansiedade de traço e 54% ansiedade situacional. É um estudo que apresenta alguns vieses assim, em relação ao instrumento utilizado, né? Mas de todo modo mostra o quão expressivos são essas taxas. Outro estudo aqui, 157 obesos em lista de espera para cirurgia, né, apresentando bulimia, transtorno alimentar sem outra especificação, né, a prevalência aumentada para transtorno da compulsão alimentar periódica e episódios de compulsão sem critérios para o transtorno. Então, alguns pacientes que têm, né, toda uma configuração da doença, porém não fecham critérios dentro do DSM. O nosso objetivo, então, a partir desses dados da literatura, foi investigar a presença de transtornos mentais em uma amostra de pacientes que buscam atendimento para a eventual realização de cirurgia da obesidade. Né? Então, esses pacientes não necessariamente vão, né? Então, são pacientes em lista de espera. O estudo, então, transversal com pacientes obesos que buscaram sequencialmente atendimento para realização de cirurgia no Hospital de Clínicas no período de março de 2010 a dezembro de 2012. Foram considerados, então, pacientes elegíveis para o estudo os que preenchiam critérios, né, de acordo com a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica quanto ao seu IMC, né? Então, tendo obesidade grau 2 com comorbidade ou obesidade grau 3. Qual é o cenário, então, do nosso estudo? O Hospital de Clínicas é um hospital de referência, um hospital universitário, né, de alta complexidade e um dos hospitais de referência para cirurgia hepatológica, né, pelo SUS. Os pacientes são encaminhados, são avaliados em ambulatório por equipe multidisciplinar, quanto à indicação de tratamento cirúrgico, condições clínicas e psicológicas para a cirurgia. A logística do nosso estudo. Então, houve uma avaliação nutricional e, no intervalo não superior a 30 dias, a avaliação psicológica. A avaliação nutricional, então, realizada pela equipe que eu citava anteriormente, né, realizou medidas antropométricas, peso, altura, circunferência do braço, abdominal e circunferência do quadril. A avaliação psicológica, realizada por mim, configurou uma entrevista estruturada, que a gente chama de SKID, né, baseada uma entrevista baseada nos critérios diagnósticos do DSM, e a avaliação socioeconômica realizada através do critério de classificação econômica do Brasil. Análises estatísticas em
classificados como média, desvio padrão, ou mediana, intervalo interquartil ou frequência. Então, os nossos resultados, né? Nós avaliamos 177 pacientes com uma idade média de 44 anos, 80% mulheres, em torno de 70% declaravam-se brancos, 41% pertencentes à classe B2, 33% C1, 50% declararam não trabalhar. Eu vou falar assim, eu só ressalto esse dado, eu vou estar discutindo um pouco mais adiante. Anos de estudo, em torno de 8 anos, a maior parte, então, divididos entre ensino fundamental e ensino médio. Ensino fundamental incompleto e médio completo. Então, quanto aos dados antropométricos, né, então a gente observa que os pacientes eles estão aqui, quanto ao seu IMC, bastante dentro, né, dos critérios de eleição, assim, são pacientes muito mais do que obesos, né, obesos 3. Circunferência em torno de 135, abdominal, quadris em torno de 140, né, altura 1,60 e peso médio 126. Eu trouxe aqui visualmente, né, a tabela que nós apresentamos no artigo, que mostra todos os transtornos então, que foram avaliados no estudo, né? Então, são transtornos mentais de eixo 1, nós não avaliamos transtornos de personalidade. E vou destacar aqui, então, os que nós nos detivemos em função da prevalência. Então, vou trazer aqui um slide separado. Transtorno depressivo maior, a nossa amostra fica em torno de 47%, né, um comparativo, para que a gente possa ter uma ideia, a população brasileira em torno de 17%. Transtorno bipolar tipo 1, 10% na amostra, sendo 5% na população geral. Bipolar tipo 2, 8,5%, 1,5% na população geral. E transtorno de estresse pós-traumático, 27% na nossa amostra, sendo que a população em torno de 3%. Esse estudo de população brasileira geral foi realizado aqui no Rio Grande do Sul, que nos dá uma noção bastante próxima assim, do que é a nossa realidade mesmo. O que acontece então com esses pacientes? Né? Por que há essa demonstração de um maior sofrimento? Então a gente foi pensar em algumas possibilidades. Uma dessas possibilidades seria a presença de estereótipos sociais negativos. Esses pacientes são identificados em geral como preguiçosos, indisciplinados, desleixados, e carregar essa taxa, assim, né, esse rótulo, por si só já poderia justificar esse sofrimento. A exclusão social, né? Menor número de trabalhadores ativos. Então, se a gente considerar que são pacientes jovens, grande parte, metade da nossa amostra não trabalha, né? O que pode estar relacionado também com a questão do peso, né? Configurando aí uma exclusão social. E a relação de ansiedade e depressão. Então, a gente, digamos, juntando ali em blocos, né, a gente vai falar de transtorno depressivo maior e os transtornos bipolares, então seriam os transtornos de humor, né, e ansiedade. Eles estão interrelacionados quanto ao seu efeito no cérebro. Né? Vivências estressoras teriam como produto, então, a resposta de ansiedade ou depressão. E o estado emocional se relaciona diretamente com o comportamento alimentar. Alguns pacientes aumentam, né, o seu consumo e outros diminuem. Falando então de transtorno de estresse pós-traumático, a gente sabe, em função dos estudos já realizados, que há uma alteração no eixo hipotálamo pituitária adrenocortical, HPA. E o hormônio, então, liberador de corticotrofina, associado ao hormônio corticotrófico mais o cortisol, estariam ligados à regulação da supressão de apetite. Então, esses pacientes parecem, né, apresentar aí uma desregulação nesse eixo HPA,
poderia estar justificando a presença de obesidade. Em relação aos estudos de TEP, transtorno de estresse pós-trauma, um estudo americano, com em torno de 20 mil participantes, a população geral, encontra que entre os obesos, 24% não apresentaram TEP ao longo da vida, o que quer dizer que grande parte apresentou. 32%, então, tinham o diagnóstico ativo no último ano, no momento da pesquisa. Análise controlando fatores sociodemográficos, depressão, uso de substância psicoativa, álcool e medicação psiquiátrica, identificou que o TEP no último ano esteve associado à obesidade. Um outro estudo populacional realizado na Nova Zelândia, com em torno de 13 mil pessoas, encontrou também essa associação de TEP e obesidade. Estudo dinamarquês encontrou associação entre trauma na infância e alterações de peso, sendo que o abuso emocional esteve associado com baixo peso e abuso sexual, então, relacionado a sobrepeso e obesidade. Então, qual é a conclusão que a gente chega a partir desses dados? Que há uma prevalência aumentada de alguns transtornos mentais em relação à prevalência encontrada na população geral. Hipotetiza-se a partir disso que a ocorrência de um estressor emocional possa estar funcionando como desencadeador de condição favorável para o desenvolvimento da obesidade, a partir de um arcabouço de predisposição genética. Falando então do capítulo 2, aspectos bioquímicos, qualidade de vida, autoestima e transtorno mental em pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. A gente sabe que a obesidade está diretamente relacionada a uma alta prevalência de comorbidades físicas, e em alguns pacientes a gente vai encontrar comprometimento emocional e social. Quando há esse comprometimento emocional e social, pode haver também um prejuízo na qualidade de vida e autoestima. O conceito de qualidade de vida a partir da Organização Mundial de Saúde pressupõe, então, que não haja somente a ausência da doença, mas um bem-estar geral do indivíduo, considerando aspectos sociais, emocionais e físicos. E a autoestima, por sua vez, então, definida como a interação da percepção, comportamentos e sentimentos sobre si mesmo, influenciado por um esquema de valores e vivências ambientais. Então, um estudo brasileiro com 82 participantes, com obesidade mórbida, encontrou uma correlação negativa entre IMC e qualidade de vida. Ou seja, quanto maior o IMC, menor a qualidade de vida. Na Inglaterra, 263 pacientes obesos, com baixos índices de qualidade de vida, associados à presença de sintomas depressivos e ansiosos. Então, qual foi o nosso objetivo nesse estudo? Avaliar medidas bioquímicas, qualidade de vida, autoestima e transtornos mentais em uma amostra de pacientes que buscou atendimento para a eventual realização da cirurgia bariátrica e suas potenciais associações. O método, então, um estudo transversal com pacientes obesos, então a gente está falando da mesma população do capítulo 1, mesmos critérios de eleição também. Avaliação nutricional realizada pela mesma equipe, medidas antropométricas, avaliação do consumo alimentar. Quanto à hipertensão arterial sistêmica, pressão arterial sistólica maior ou igual a 140, pressão arterial diastólica maior ou igual a 90, ou uso de medicações no momento da avaliação para a hipertensão. Quanto à avaliação metabólica, então, triglicerídeos, colesterol total, colesterol HDL, colesterol LDL e glicose sérica. Todos os exames foram realizados no serviço aqui do hospital e a confirmação das comorbidades associadas realizada através da história clínica, indicações em uso e dados de prontuário. Paciente, a avaliação quanto à dislipidemia. Então, a presença de colesterol total maior ou igual a 200, ou HDL menor ou igual a 35, ou LDL maior ou igual a 130. Ou triglicerídeos maior ou igual a 200, ou uso de medicação para tratamento de dislipidemia.
diagnóstico prévio e uso de medicação para diabetes. Quanto ao pré-diabetes, então, glicemia de jejum entre 100 e 125, ou glicemia pós-prandial de 2 horas entre 140 e 199, e no teste oral de sobrecarga em glicose. E a avaliação socioeconômica também pelo mesmo critério de classificação econômica do Brasil. A avaliação psicológica, então, agregou nesse estudo, além do SKID, o SF-12, para avaliar a qualidade de vida, a escala de autoestima de Rosenberg, o ECAP e o questionário de padrão de alimentação e peso, que nós não trabalhamos muito no artigo, né? Nesse especificamente, mas foi utilizado. Análise estatística média de desvio padrão, mediano intervalo interquartil, frequência, nível de significância também em torno de 5%. Resultados. 124 pacientes, idade média 45, 79% mulheres, 70% declaravam-se brancos, 38% classe B2, 35% C1, 50% também declarando que não trabalharam. Anos de estudo em torno de 8 anos, 35% ensino fundamental incompleto, 20% ensino médio. Quanto aos dados antropométricos, também mantém o IMC em torno de 48, assim como as demais medidas, né, de peso em torno de 128 quilos, altura aumentou um pouquinho em relação ao estudo de 62, circunferência abdominal 135, quadril 138. Quanto aos valores bioquímicos, né, colesterol total média de 188, colesterol HDL 41, colesterol LDL 113, triglicerídeo 172 e glicose de jejum 124. Também mostrando aqui, né, a avaliação dos mesmos transtornos, né, que foram apresentados no artigo anterior. Quanto aos resultados, né, comparando então as variáveis bioquímicas e em dois grupos, né, presença de transtorno mental ou ausência de transtorno mental. A gente vai observar que nenhuma das variáveis, ou melhor, das 5 variáveis, somente glicose, né, apresenta uma significância estatística. A frequência de hipertensão arterial sistêmica, diabetes mérito e dislipidemia nos grupos com e sem transtorno mental. Então, hipertensão, diabetes, pré-diabetes, dislipidemia também sem diferença estatística em relação aos grupos. Então, a gente observa que a prevalência de diabetes tendeu a ser maior, né, nos pacientes com transtorno mental, porém, também não apresentou diferença estatística. Quando a gente avaliou a qualidade de vida também nos dois grupos, nós observamos que essa diferença se dá, né, na dimensão física do instrumento de qualidade de vida. Foram realizados, então, testes de comparação entre os grupos, né, com presença e ausência de transtorno mental, quanto ao uso de medicações: estatina, fibratos, diuréticos, beta-bloqueadores, inibidores da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor da angiotensina, antagonista do cálcio, ácido acetilsalicílico, metformina, sulfonamideias, insulinas, inibidores da dipeptidase. Obrigada, professor. Também não houve diferença estatística. Comparação da variável autoestima, considerando presença ou ausência de transtorno mental, né? Um subgrupo, então, avaliando dentre esses pacientes 85. A gente encontra, então, a diferença estatística quando a gente vai falar de autoestima. Em relação à qualidade da dieta alimentar, aferida pelo consumo de proteínas, lipídios, carboidratos e fibras, e também quanto à qualidade de vida e autoestima, se comparamos os pacientes ativos e sedentários, não houve também diferença estatística.
que nós apresentamos na discussão, né? Que não há diferença então significativa na maior parte dos fatores bioquímicos, quando nós comparamos os pacientes que possuem transtorno mental e os que não possuem. Essa diferença se dá, então, na variável glicemia. Aí nós fomos, então, a partir disso, olhar os dados de forma mais detalhada. Observamos que essa diferença se dá, então, em decorrência dos dados de 5 pacientes apenas, que possuem valores de glicemia mais elevados e integram a categoria de presença de transtorno mental. Destes 5 pacientes, então, 4 possuem diagnóstico de transtorno de humor, sendo 3 transtorno depressivo maior, 1 transtorno de humor bipolar tipo 1, e o 5º paciente, transtorno obsessivo compulsivo e fobia social. Nesse cenário, então, a gente não pode descartar a ideia de que o transtorno mental comprometa a aderência ao tratamento do diabetes. Né? Quando nós analisamos, então, as variáveis quanto ao diagnóstico, né, de diabetes, hipertensão e dislipidemia, também não houve diferença entre os dois grupos. Observamos essa tendência limítrofe quanto ao diabetes e possível, né, então, que uma amostra maior possa identificar essa diferença estatística. Percepção da qualidade de vida na dimensão física, né, os pacientes com transtorno mental, então, eles se percebem com pior qualidade de vida na dimensão física. Autoestima, presença de transtorno mental relacionando-se com pior autoestima. E a ideia que nós chegamos é que esses pacientes então seriam semelhantes quanto ao seu adoecimento físico, porém diferentes, né, distintos quanto ao seu sofrimento mental. E aí, buscando a literatura, a gente encontra, né, esse estudo clássico que mostra crianças foram apresentadas a imagens de indivíduos obesos, outros com defeitos físicos, né, defeitos de face, e a imagem mais rejeitada é do indivíduo obeso. A imagem da obesidade esteve associada a sentimentos de culpa, fraqueza e preguiça. Então, quais seriam, né, as causas de insucesso entre os 15% a 20% dos pacientes que se submetem à cirurgia bariátrica e perdem, então, menos de 50% do seu excesso de peso? A literatura não conclui isso, né? Os resultados ainda são insuficientes, assim. Mas chamam atenção para associações com transtorno mental e autoestima baixa, concordando então com o nosso estudo. Transtorno mental, ele gera ao paciente uma menor flexibilidade cognitiva, uma menor capacidade de aderir às mudanças e também menor capacidade de reconhecimento dos ganhos conquistados, né? Então, isso poderia estar interferindo aí no processo cirúrgico, né, e também na sua vivência da obesidade. Ter transtorno mental por si só já é um sofrimento, né, gente? Mesmo que o paciente não tenha obesidade, só o fato de ter transtorno mental já mostra isso, né? Atribuindo maior dificuldade, então, no enfrentamento quando ocorre esse adoecimento. Pacientes com sintomas depressivos ou ansiosos, eles costumam ter um baixo controle no consumo de alimentos, aderindo menos, né, a exercícios e, consequentemente, maior dificuldade na manutenção. Então, o diagnóstico de transtornos alimentares em pacientes candidatos à cirurgia bariátrica. O objetivo, assim, desse capítulo era para médicos e estudantes de medicina. Então, ele não aprofunda tanto a questão dos transtornos alimentares enquanto doença psíquica. Então, eu já trouxe, né, assim, a questão das prevalências, a gente aponta isso também no capítulo, né, a prevalência aumentada de TCAP, bulimia na população geral, né. Candidatos à cirurgia, então, com uma taxa aumentada. E analisando estudos, né, com a cirurgia e transtorno da compulsão alimentar, a gente encontra desfechos diferentes, né? Alguns estudos chegam a falar que a cirurgia cura o transtorno da compulsão alimentar periódica. E por que essa diferença? Então, os instrumentos utilizados são bastante distintos, né? Alguns desses instrumentos, inclusive, trazendo falsos diagnósticos no pré-operatório. E claro, se eu estou diagnosticando erroneamente antes, eu vou ter uma avaliação também colocada depois.
então, com transtorno alimentar podem ter desfechos menos favoráveis em pós-operatório, precisando, então, ser identificados com precisão na fase de avaliação. Eu já adiantei ali o objetivo antes. E a gente traz, então, no capítulo, material falando sobre o transtorno da compulsão alimentar periódica e bulimia, as mudanças em relação ao manual diagnóstico do DSM-5, que é a diferença do critério de tempo, de 6 para 3 meses, e frequência, né, de 2 vezes por semana para apenas 1 vez por semana, se a gente compara os dois manuais. Né? Quanto aos instrumentos que nós trabalhamos então nesse capítulo, a gente falou da escala de compulsão alimentar periódica, né, e do questionário de padrões alimentares e peso, que seriam os dois instrumentos mais utilizados, né, para avaliação da compulsão alimentar e da presença do transtorno. O ECAP é o mais utilizado, né, e talvez aí a justificativa dos erros de pesquisa, assim, porque ele não é um instrumento com objetivo diagnóstico. Né? Então eu tenho que já saber se o paciente tem compulsão alimentar ou não, e aí eu vou só mensurar o grau, a intensidade do transtorno. O questionário de padrões alimentares e peso, então, seria um instrumento de referência para esse apoio diagnóstico. Então, como conclusão desse capítulo, né, confirmar o diagnóstico é fundamental para embasar adequadamente a tomada de decisão terapêutica. Quando se trata de um diagnóstico clínico, então, como é o caso dos transtornos mentais, a ideia de que haja um cuidado ainda maior, né, nesse processo diagnóstico. Diagnosticar e tratar a obesidade envolve, como a própria gênese da doença, uma equipe multidisciplinar, né, que possa fazer uso de diversos saberes e técnicas apropriadas. Então, se a gente entende que a obesidade não é somente uma doença física, o tratamento também tem que envolver diferentes profissionais. Em relação às considerações finais do trabalho como um todo, nós entendemos que a capacidade de intervenção efetiva não é, nesse momento, proporcional ao crescimento de pacientes acometidos pelo adoecimento da obesidade. Eu também concordo com você sobre indicar que é um capítulo de livro. Que eu disse assim, não, esse aqui é uma coisa meio que devia estar no início. Aí eu disse assim, mas assim parece mas isso é um capítulo de livro. Aí eu pensei assim, não, deve ser um capítulo de livro. E aí tu confirmou. Então, Sim, inclusive está no formato que a revista. Sim, que o livro pediu. Olha o resumo. Né? Olha o resumo, um resuminho. Então acho que destaca isso. Então, parabéns. Agradeço as colocações, vamos trabalhar bastante. Eu espero que eu tenha que abrir papel escolar, que eu consegui votar agora. Não foi licença. Não, o que lá na mesa é a coitada que senta ali, né? Com uma dor no cervical, assim, que tem que enxergar. Então, como eu tô sozinha aqui, com licença. Tá, Fabiana, então dá os parabéns pra ti e pro Rogério, tá? Então, é um grande prazer te ver de novo e principalmente ver a tua evolução. Tá? Eu acho que desde a qualificação que eu deve ter me convidado para alguma coisa. Se estivesse em todos os meus atos. É isso, olha, eu assim, é gratificante ver o teu crescimento, né? E hoje me parece assim que tu preenche sobre todos os aspectos, tá para ser uma doutora, né? E certamente já está capaz de fazer multiplicação, que esse é o objetivo, né? De te tornares um ser, né, de multiplicador, de começar a orientar. Você já tem um grupo muito grande e agora certamente vai poder apoiar de forma mais efetiva o Rogério, né, que é o pioneiro da área da obesidade aqui no nosso serviço. Quanto ao banqueamento de certificados, cabe como orientador fazer alguns comentários. Na verdade, eu vou começar pela parte final aqui, quando ela falou algumas coisas interessantes. Na verdade, a gente aprende muito orientando, né? Eu acho que da Fabiana eu aprendi horrores, porque é uma área, não é a nossa original, né? E um pouco das coisas que a gente vê nessa tese foi porque eu defini assim que nas últimas semanas eu adolesci
lendo as coisas da Fabiana. Cada vez que ela chegava para mim eu tinha outra ideia, mas vamos fazer assim, vamos fazer essa lá. E a gente fez umas rumarias na estatística e voltava e abria de novo outra planilha de dados na SPSS para fazer outra análise, cruzando tanta coisa. E realmente tem muita coisa ainda por explorar aqui, tem bastante dado. E aí eu acho que esse é o grande, eu acho, não sei, a Fabiana teve vários méritos, mas ela teve dois. Em primeiro lugar, a ideia de fazer esse trabalho, que é totalmente da Fabiana, essa ideia não foi minha, ela que propôs esse trabalho, que já só por isso ela já se qualificava, né, para o doutorado. Ela teve a ideia de um projeto original que vingou. E a outra coisa é o trabalho hercúleo. Eu fiquei impressionado. Eu entrevistar 177 pacientes, isso que é mais, na verdade, porque não estão todos, é mais, entende? Tem pacientes que não se concluiu, abandonaram. Deixa eu só falar para ele que é prática, só para ajudar. Os 85 aqueles, em algum momento tu põe um parágrafo comparando as características demográficas dele com o resto da amostra, tá? Porque isso aí não tem problema de ter feito uma subamostra se ela se eu me esqueci disso, sabe? Mas desculpa, só foi só para ajudar. Então tem várias. Então assim, teve o trabalho da Fabiana foi impressionante, porque na verdade eu pouco ou nada podia ajudar. Não podia fisicamente participar, porque eu não sou habilitado para fazer isso. E mais ninguém no nosso grupo. Então a Fabiana fez uma jornada solitária assim, de fazer isso. E isso é uma coisa que me deixou assim, impressionada a capacidade de trabalho da Fabiana. Quietinha, vinha lá, fazia, a gente nem sabia o que estava acontecendo, né? Daqui a pouco ela vinha, a gente tem 80 e não sei quantos, eu tenho não sei quantos, estou com tantos instrumentos a ligar. Então, a gente compara isso com, às vezes, as coisas que a gente faz no laboratório, que nem sai tão rápido assim. E esse percurso desses poucos anos não foi muito fácil. No início, pegasse um resquício do que a gente quis fazer em algum momento, que era um antes e depois assim. Por isso sobrou um parágrafozinho ali, que na verdade eu acho que é uma coisa meio da inconsciente, assim, que a gente desejava, mas foi impossível. Impossível porque no início não tinha pacientes operados suficientes aqui. E a gente tentou buscar fora e aí não, ninguém quis saber de nós. Um dava uma desculpa, outro dava outra desculpa, ninguém foi parceiro. Santa Casa, Conceição e PUC, a gente foi meio solenemente embora. E o pior é que os que mais antagonizaram isso foram os psiquiatras e os psicólogos nessas situações, não os cirurgiões. Os cirurgiões ficaram assim, vamos fazer, mas os cirurgiões vão fazer, mas também não pode fazer. Então, mas enfim, aí a gente resolveu ficar no nosso universo pequeno aqui. Não foi tão pequeno, enfim, mas isso, agora ele está muito maior. Nós já temos agora, desde que a Fabiana começou a trabalhar até agora, a gente tem uns 300 pacientes operados, então a gente vai poder trabalhar com esses números no pós-doutorado. Então, depois a Fabiana, enfim, a Fabiana teve que enfrentar alguns problemas que a gente não quer ter, de doença na família, pai, mãe, enfim, que sempre atrapalham muito. Sim mesmo ela levou adiante, se comprometeu com esse projeto, em um momento ela esmoreceu, trouxe até aqui, até o momento que a gente decidiu que tinha que ser agora, né? A Fabiana chegou para mim, não tem que ser e vai ser, e aí a gente resolveu que ia ser, e também em função desse ia ser, a gente se comprometeu com uma data, e não foi com muita antecedência, foi assim, um mês e pouco de antecedência, então vai ser agora, e aí foi. E a gente cheio de material na mão para fazer acontecer uma obra, né, um trabalho. Eu acho que a gente pegou aquilo que a superfície dava para colher, tem coisa aí dentro que ainda tem que ser bem explorada, e depois isso vai ser desdobrado. Eu acho que eu não preciso fazer elogios à Fabiana, porque todo mundo aqui conhece a Fabiana. O mais novo aqui é o Marcelo, chegou depois. Nessa altura já faz parte da família, né, Fabiana, desse nosso círculo.
E eu tenho certeza absoluta que a Fabiana daqui para frente vai fazer uma diferença muito grande no que se faz no nosso meio, na nossa comunidade. Vai depender dela agora, do que ela vai querer conquistar. Acho que o pós-doutorado é obrigatório. Não tem como escapar da pós-doutorado. Faz um monte de coisa, mas tem que Porque voltar tem pra ela. tanta coisa. Essa é a maior dificuldade agora, vai ser inserir a Fabiana aqui para ajudar a cuidar dos pacientes. Vai ser uma barreira que a gente vai ter que vencer, mas nós vamos Venceu tantas, né? Isso, eu tenho uma longa história de barreiras. de obstáculos que a Fabiana venceu sempre com esse jeitinho dela. Nunca vi a Fabiana esmorecer, nunca vi ela ficar pessimista. Como é que se chama? Tem um termo, né? Resiliente. Ela é resiliente. E a Fabiana vai. E eu conto com isso porque eu quero aprender mais, sabe? Essa altura, a chance que eu tenho, a Fabiana trouxe ideias novas, conhecimentos novos para o que a gente faz, nos aproximou da área da psicologia, que tem sido, para mim tem sido uma descoberta maravilhosa. Eu tenho aprendido muito, entendido melhor aquelas coisas que a gente vê, aquelas coisas que a gente faz. Eu acho que a gente está conseguindo trabalhar com uma doença muito difícil, sendo realista de uma forma, crítico, muito crítico do que se faz de outra forma, talvez um pouco crítico demais, né? Mas a gente tem sido crítico, e eu acho que isso é sempre importante, ser crítico do que faz, porque a gente tem que buscar fazer melhor. E esse tipo de aporte de conhecimento, ele tem os pés na realidade, ele é um pouco menos, ele soa menos sofisticado para quem está acostumado com ciência de moléculas, com neurotransmissores, hormônios, mas na verdade ele é extremamente sofisticado, é complexo e tem uma capacidade, tem um potencial enorme de fazer a gente entender melhor as coisas. Então eu fico contente de ver aonde a gente conseguiu chegar. E de novo, eu acho que isso aí é filho da Fabiana. Eu fui um acessório, eu acho que ajudar a Fabiana a dar um pouco de rumo, queria parar umas alertas, ensinar uns truques para ela. A ideia toda é dela e portanto o mérito é dela. Na verdade, eu quero te agradecer por ter chegado até aqui. Bom, agora eu tenho que ler. Ela é doutora, né? Ela é doutora. Eu tenho que agora ler essas fichinhas de conceitos que estão com vocês para encerrar a sessão. Bom, Mirella, Liz e Lúcia, eu quero agradecer. Vocês deram sugestões maravilhosas, eu acho que foi fantástico. O trabalho da Fábio com certeza vai resultar num produto final escrito muito legal. Nós vamos começar na mesma ordem da entrada, dos conceitos da Lúcia. A ficha de avaliação é dividida em 5 quesitos, para quem não sabe, né? A gente é avaliado o trabalho, né? Então, introdução, justificativa, revisão, a parte inicial, a parte experimental de delineamento, a parte de análise e aproveitamento de resultados. O terceiro, o quarto item são o relacionamento dos resultados com o conhecimento atual, e o quinto é a apresentação geral do trabalho, e depois, então, em função disso, se dá um conceito final, que é a apreciação final global. Eu vou pular a leitura de cada item, senão vai ficar muito longo. Eu vou direto para a nota de cada examinador. Então, a professora Lúcia Stenzel conferiu o conceito A, a professora Elisiane Bizarro Araújo, conceito A, e a professora Mirella Azevedo, conceito A, e, portanto, a Fábio agora é doutora, aprovada, com conceito A, aprovado. Parabéns, Fábio, e não para. Isso, né? Que se sai da forma, uma criança.